gente, eu sou a Prace, esse aqui é o canal Na Descoberta de Mim. E esse aqui, pra quem não conhece, é o Nino Denani. E aí, pessoas, como é que vocês estão? Eu ia apresentar, mas... vai. Fala comigo. E aí, como é que vocês estão? De boa, gente? Ele tem um canal no YouTube, ele trabalha com magia há 425 anos. 15 anos. 15 anos. E ele fala sobre isso no canal dele, muita informação, muito legal. Se vocês não conhecem, conheçam. Se vocês não conhecem o meu canal, é só você digitar youtube.com/Nino Denani que vocês vão ser jogados lá. Eu vou deixar aqui no card também e no final do vídeo o quadrinho pra vocês entrarem lá. Bom, e aí, mas o que você, Prace, acha de palácio mental? Eu não Ou acho de templo astral, é a mesma coisa, na verdade? Eu não acho nada, na verdade eu quero saber tudo de vocês. Eu te trouxe aqui pra me explicar o que é. Tá, então vamos lá. Primeiro, a gente fala ou templo astral ou palácio mental, tudo dá na mesma. São técnicas diferentes. Quando a gente está falando de ocultismo e magia, a gente vai para templo astral porque é mais divertido. E quando a gente está falando de ciência, a gente vai falar de palácio da memória, né? Que é a mesma coisa, é um jeito de você trabalhar a sua mente para chegar em um determinado resultado, nesse caso em particular, lembrar coisas. No caso da magia, a gente vai usar um pouquinho mais profundo, além de você só lembrar coisas. Você vai construir efetivamente um lugar metafísico dentro da sua mente. Pra que serve isso? Para duas coisas. A primeira delas é para você decorar coisas ou para você lembrar de coisas que são importantes. E a segunda delas é para você, dentro desse espaço metafísico, realizar algumas atividades que você precisa realizar dentro do campo magístico. Só para todo mundo saber, eu sou mago já há tempos, mas eu trabalho dentro de uma linha particular de magia que é conhecida como hermetismo. Muita gente acha que é só filosofia, tarará. Ela realmente nasceu como uma filosofia. Só que aí ela parte para um estudo mágico a partir do conceito de que magia é conhecimento. Como magia é conhecimento. Filosofia é philos, a sofia, amizade ao conhecimento. A gente acaba juntando as duas coisas em uma. Filosofia hermética, ela é uma coisa pré-grega, lá nos tempos atrás. Enfim, e aí a gente vem desenvolvendo isso até hoje, estudando várias coisas que inclusive estão no meio da ciência, pra gente tentar extrapolar um pouquinho e aí transformar em magia. E me diz uma coisa, eu posso usar o templo astral pro caso de eu não poder montar alguma coisa na minha casa? Super pode. A grande dificuldade, na verdade, é que assim, a primeira lei do hermetismo fala que o todo é mente, o universo é mental. Então a gente vai o tempo inteiro trabalhar a mente pra gente potencializar a mente, beleza? Quanto melhor a gente tiver a nossa mente, mais trabalhada ela tiver, mais efetivo é o trabalho do mago dentro do hermetismo, na verdade dentro de todas as outras cadeiras. A grande questão é, leva tempo, e na maioria das vezes as pessoas não querem, né? Querem fazer alguma coisa pra agora, e aí você entra lá na internet, acha os 40 servidores do caos e vai fazer os negócios com 40 servidores. Ou você baixa um livro de Goethe e vai fazer... Pedem muito pra falar sobre caos aqui, eu ainda não falei, em algum momento vou falar, mas ainda não tive experiência boa com caos. Até porque, não sei se a ideia de rápido, o caos, que todo mundo passa, né, usa aí, não funcionou comigo. Então, por isso, eu tô indo com mais cuidado, entendendo o que é de verdade, magia do caos, pra depois falar sobre isso. Porque não é isso, viu, gente? Não é isso. Isso daí é o que tá na superfície da história, e a superfície da história é que nem fazer simpatia da tia, né? Vassoura atrás da porta. Exato. O caos ele é muito mais profundo, mas isso é uma outra história, não cabe aqui. Se vocês quiserem que a gente grave sobre isso, deixa aqui embaixo. Ai, meu Deus. Bom, então é o seguinte. O palácio mental, então, é um espaço metafísico que você cria dentro da sua mente. A gente geralmente fala que quando o mago vai trabalhar, ele se transforma em Deus, né? O mago é o Deus do círculo. E esse círculo é exatamente o seu palácio mental, é uma extensão do palácio mental. Mas talvez seja legal a gente parar de falar de tanta coisa, né? E explicar o que é realmente, para vocês entenderem. Só lembra que, por favor, a mente tem que estar trabalhada e você só trabalha a mente adquirindo conhecimento. Então vai ler sobre filosofia, ciência, metafísica. Por favor, pelo amor dos meus filhos, aprenda português, aprenda a ler. É importante. Vocês nem imaginam quanto. Geografia, tudo que vocês conseguirem para trabalhar a mente. Lembra que o cérebro é um músculo, provavelmente é o lugar, a morada da mente, e o músculo você trabalha exercitando, e você exercita a mente, ou o cérebro, conhecendo, tá? Bom, como é que funciona esse processo? Diz as lendas que a gente decora coisas mais familiares.
coisas que são importantes pra gente, né? Então, é muito mais fácil a gente decorar, por exemplo, o rosto da mãe do que decorar o nome da capital da Suécia. Porque a gente não precisa saber onde que é a Suécia, a capital da Suécia, mas a gente precisa saber quem é a mãe. Então, a gente decora muito mais fácil o rosto da mãe e as idiosincrasias da mãe do que a capital da Suécia. Tendo isso em vista, é muito bom a gente pegar coisas que são familiares pra gente e ligar essas familiaridades a coisas importantes. Então, existe a técnica física, científica da criação do palácio da memória, ou do templo astral, e a técnica magística. A técnica física vai falar o quê? Pega a sua casa, a casa que você mora, ou que você tem uma lembrança muito boa dela, mas com a maior riqueza de detalhes possível. Então você não vai lembrar só a planta da sua casa, você vai lembrar como que é a sala, os móveis que tem lá, e constrói tudo isso na sua mente, tá? E aí, dentro dessa sua lembrança, dessa sua construção, você vai inserir as coisas que você precisa. Então, por exemplo, digamos que a Prace aqui tem esse apartamento dela, tal, a gente está na sala dela, tem o sofá, e ela se relaciona muito bem, né? É um lugar de muito carinho dela, a mesinha de centro aqui é onde tem o narguile dela, o narguilé. Enfim, contanto que fume. O fumaçador dela aqui. Esse é um lugar que ela passa muito tempo. Então, se dentro desse palácio mental dela, ela ligar essa lembrança a uma lembrança que você quer sempre lembrar, então você vai, por exemplo, transformar uma informação, você é dubladora, então de repente o roteiro de um filme, para você lembrar mais fácil, você vai transformar isso num livro na sua memória e guardar ele aqui na sua mesa de centro. Quando você for novamente visitar o seu espaço da memória, você vai ver esse livro guardado aqui, vai pegar e automaticamente lembrar as partes importantes do seu texto. Isso é uma coisa da ciência, para ajudar você na memória. Campeões de memória hoje em dia usam isso, ou eles usam um caminho para a escola, que eles faziam na infância, alguma coisa importante, e ligam os lugares à memória, tá? Isso é legal. Agora vamos para a nossa parte. A nossa parte tem a ver com usar desse espaço metafísico que a gente criou, esse espaço mental, para realizar coisas, tá? Isso exige um certo avanço dentro do hermetismo, para você entender as técnicas que a gente usa, que não é uma técnica, por exemplo, de projeção astral, é uma técnica de projeção mental, tá? Mas digamos que eu vou tratar a Prace dentro do nosso tratamento hermetista, dentro da magia hermetista. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é projetar a minha mente até a Prace. Então, eu estou lá na minha casa, por exemplo, eu projeto a minha mente para cá. Que tá? Não é, tipo, simplesmente pensei na pessoa. Não é pensei na pessoa e também não é eu desloquei meu espírito para lá. Você só joga a mente mesmo, tá? Isso é um processo difícil de chegar, mas não é impossível. A partir desse momento que você projetou, você consegue construir já aí nesse momento, na hora que você faz entra em gnose, que você tem vídeo de gnose aí, entra em gnose, você vai deslocar a sua mente e aí você já vai acessar seu espaço metafísico, que é o seu campo, o seu palácio da memória, seu palácio astral. E eu consigo, a partir disso, puxar você, Prace, para lá. Não você espírito, não você corpo, mas a sua impressão espiritual, digamos assim, a sua impressão mental, a sua mente mesmo. Então eu puxo ela para cá, coloco ela onde eu quiser e faço com ela o que eu bem entender. Inclusive porque lá no meu espaço mental eu consigo construir os equipamentos que eu preciso. Tudo isso com a força da mente. Tudo isso sem grandes, na verdade, sem muitas coisas, né? Quando você domina a técnica mágica, na verdade, de verdade, você acaba começando a usar muito pouca coisa física, né? A Prace, ela tem aula comigo, ela vê que a gente faz lá os exercícios sem absolutamente nada, né? A gente usa só, a gente fecha o olhinho e faz. E é meio isso. O que pode ter nesse palácio mental? Ou nesse templo astral que você vai usar? Tudo. Inclusive, para vocês que já fizeram o curso da Prace de Goetia, toda a configuração do rito. Você consegue dentro da sua sala, da sua casa, pegar um espaço lá, construir com a sua mente o círculo de proteção, com as cruzetas, o Ouroboros em volta, o triângulo de evocação na frente com o espelho negro. Para quem você usou com espelho negro? Com incenso? Não? Incenso. Com incenso? Então o triângulo de evocação com o seu incenso queimando. Você consegue fazer tudo isso só com a capacidade da sua mente, só com o seu poder mental. E você faz o rito de Goetia lá. Você não precisa fazer na sua casa física. Então você senta na sua cadeirinha, fecha seus olhos, entra em gnose,
aí é uma gnose um pouco mais profunda, né? Mas você entra em gnose e lá você acessa seu palácio mental, constrói todo o seu mapa de rito e executa o rito lá. Inclusive dá para fazer isso coletivamente, dependendo das pessoas que estão com você ali, enfim, numa ordem fica muito mais fácil que as pessoas estão no mesmo nível, né? Você consegue fazer todo mundo trabalhar ao mesmo lugar e é muito legal porque você consegue depois ligar para as pessoas e perguntar para elas o que aconteceu. E eles descrevem, assim como você acessou o meu palácio mental no exercício que a gente fez aqui e achou o livro, né? Que era o livro que eu queria que você achasse. Então tá, como é que eu faço? Tá. É assim, ó. Muito do que a gente faz em magia mesmo, ele tem uma premissa muito boba. Uma premissa muito infantil até. Você já viu isso, né? A gente fez o exercício do feijão, aí depois põe foto aí pra galera ver. Vou pôr. Mas são premissas muito bobas que têm resultados muito diferentes. Por que, basicamente? Porque a gente trabalha só com a mente, né? Então, por exemplo, crianças têm um desenvolvimento com a mente muito maior do que os adultos, porque a gente vai sendo cortado pelos próprios pais a quebrar a mente. Então, muita coisa tem a ver com você despertar essa infantilidade sua, e por isso eu fico tão feliz quando me chamam de imaturo, porque o mago menino, geralmente me chamam, exatamente porque é um dos caminhos para você ativar esse poder todo, né? Aquela imaginação que as crianças têm de criar um amigo imaginário é metade do caminho para você fazer um palácio mental. Eu nunca consegui ter um amigo imaginário. Nem eu, na verdade, mas... Triste. tem muito adulto que tem, né? Eles chamam de Deus. Enfim, então tem algumas técnicas muito legais para vocês aprenderem a chegar num nível de concentração a ponto de fazer um palácio mental legal, tá? A primeira dessas técnicas chama mentalização. A segunda delas chama focalização, que são 2 hacks mentais que a gente costuma fazer ao longo do tempo, tá? O que é mentalizar? Mentalizar é aquilo que todo mundo chama de meditar, né? Meditar é um terceiro estágio que todo mundo joga no primeiro estágio. Mentalizar é quando você para de fazer qualquer coisa que você está fazendo e se concentra em uma única coisa, uma única ideia subjetiva e mental, tá? Então, por exemplo, abacate. Eu não posso ver o abacate, mas eu tenho que concentrar no abacate e ficar nesse abacate na minha cabeça. O máximo de tempo que eu conseguir e o mais preciso. Ou seja, não é só criar uma imagem do abacate na minha cabeça. Eu preciso sentir a textura do abacate, eu preciso sentir o gosto do abacate, eu preciso sentir o cheiro do abacate, eu preciso ferir os meus sentidos objetivamente, meus sentidos de verdade, com essa figura subjetiva que eu criei na minha mente, tá? Tem uma técnica muito legal, inclusive, para vocês serem melhores pessoas. Essa é muito legal. Dói. Posso falar? Vai. É assim, a gente tem dificuldades, inclusive vocês vão ter nesse exercício, de transferir o que é subjetivo para o mundo objetivo. E essa transferência, ela é complicada para quem não tem a mente trabalhada, porque o que é subjetivo não marca você. Então o que você faz? Transforma alguma coisa subjetiva em objetiva. Como? Quando você acordar de manhã e olhar no espelho e achar que você é um fracassado, ter uma ideia ruim sobre você mesmo, sabe? Esses pensamentos negativos, que algumas pessoas vão chamar de ideias limitantes, crenças limitantes, alguma coisa assim. Vocês aqui da Praise devem gostar desse termo. Quando você tem alguma ideia negativa, você vai pegar o seu dedo indicador e o seu dedo polegar. E aí você vai fazer assim, ó. E enfiar a unha do seu dedo indicador embaixo da unha do seu dedo polegar. Cara, tem isso no livro do Paulo Coelho. Tem. Ele é mago também, ele sabe. Fazer assim, você vai transformar isso em dor. Então, pensamento ruim transforma em dor. Pensamento ruim transforma em dor. Pensamento ruim transforma em dor. Uma hora o seu corpo vai se acostumar a rejeitar o pensamento ruim. Eu não gosto de fazer isso, porque eu acho que é uma muleta, tá? Mas é legal para quem tá começando. E você pode fazer a mesma coisa do outro lado. Quando você tem um pensamento bom e faz uma coisa boa, se recompensa. Né? Eu falei até isso no Hermético. Falou. Quando eu faço um objetivo muito grande, eu compro uma garrafa de vinho e um charuto, que são coisas que eu gosto, e me recompenso. Você vai se treinando, isso chama behaviorismo comportamental. Você vai treinando a sua mente e seu corpo a responderem a estímulos positivos e negativos, tá? Mas, enfim, treina, então, a sua mente a reconhecer o abacate, a criar o abacate, a fazer o abacate, cheirar o abacate. O abacate é um exemplo,
tá? Sim, é um exemplo, tá? Então, mas qualquer coisa, você que vai estipular que símbolo que você vai ter. Então, picanha. Pega uma coisa que seja boa É pra que você. não vai ter um monte de... Ai, mas tem que ser abacate. Eu não gosto de abacate, tem que ser abacate. Pode ser a tua mãe, pode ser o que Pode. você quiser. Não que você vá comer a sua mãe no por sentido favor. literal da palavra, por favor, tá? Não é isso. Mas você pode lembrar do carinho da sua mãe, do perfume que a sua mãe tem, do sentimento táctil da pele da sua mãe, do abraço que ela te dá. O importante é que você... Ai, mas eu não tenho mãe. Gente, tá, desculpa, é que sempre tem. Juro por Deus, sempre tem esse tipo de pergunta, então tá. Então... Qualquer coisa, é só um exemplo, mas tá bom. Lembrei de tudo isso. Isso. E aí? O importante não é lembrar. Isso tem que estar claro. O importante é vivenciar aquilo. Beleza? É tentar trazer para os seus sentidos tácteis, olfato, paladar, o tato, blá, blá, a coisa que você está vendo. Beleza? Quanto mais vivencial isso for, melhor isso fica. Isso demora para acontecer. Você vai fazer isso algumas vezes. Tá? Cansa, para, tenta de novo mais tarde, não importa. Mas vai nesse processo. Tem isso, esse tipo de exercício no curso bônus, tem um curso de gnose que eu tô fazendo, é um mini curso que tem vários exercícios assim pra você ir atingindo esses estágios. Isso é um dos exercícios que tem dentro do curso, pra você sentir alguma coisa específica e treinando isso. Quando você Tá o link aqui. Quando você tiver fera nessa mentalização, você passa para focalização. A focalização é uma trapaça, então é legal vocês fazerem isso no segundo ponto, tá? Se vocês realmente querem treinar a mente. A focalização vai te ensinar a pensar em uma só coisa. Sabe quando você começa a concentrar, que você fala, parece um monte de ideia, um monte de coisa? Então, ela vai te ajudar, te treinar a não ter mais isso. A focalização, ela parte do princípio de que você vai estar olhando uma coisa. Mentalização, você não vai olhar nada, é só mental. Focalização, você vai olhar uma coisa. Então, você vai pegar uma coisa, colocar na sua frente lá e olhar para isso. E você vai tentar estabelecer todos os detalhes disso daqui, o maior tempo possível. E aí, quando você finalmente conseguir, você vai ligar isso a uma ideia. Vocês querem falar de magia do caos? É assim que um sigilo funciona. Quando você finalmente conseguir ligar uma ideia, ou seja, olhando esse anel, eu vou lembrar da Pracy. Então você vai ficar um tempão olhando esse anel, e sempre que você tiver com a mente vazia, você vai trazer a lembrança da Pracy. Quando fugir, você vai começar do começo. Volta a olhar o anel. Quando a sua mente esvaziar, você volta a lembrar da Pracy. E vai fazer isso. Uma hora, quando você menos esperar, assim que você olhar o anel, você vai lembrar da Pracy. Sacaram? Agora vocês têm as duas ferramentas principais para você conseguir construir seu palácio mental. Você vai ter a planta da sua casa, que já é uma memória mnemônica, né? Ela já está na sua mente desde criança, julgando que você mora nessa casa desde criança, mas é uma memória que já te feriu os sentidos. E a segunda coisa, você vai conseguir estabelecer uma ligação entre um móvel e a ideia, para depois, inclusive, construir os seus próprios móveis. Aí você vai construir, que nem se acessou lá no meu palácio, construir a estante de livros, onde você vai guardar todas as suas memórias relativas ao que você quiser. E é assim que nós construímos um palácio mental. Muito obrigada, senhor Nino Denani. Me fala primeiro desse curso, que inclusive é uma coisa que a gente vai ver esse tipo de informação e outras coisas, que Sim. é um curso super prático e tudo mais, presencial. A gente tem o curso presencial de magia que acontece aqui em São Paulo, na Avenida Paulista. Esse curso ele abre vagas de tempos em tempos, como eu não sei quando esse vídeo vai pro ar, então eu não vou falar que as vagas estão abertas. Mas para você saber mais, entre em ninodenani.com.br, que lá eu sempre coloco as novidades, tá? É um curso de 4 meses de duração, são 2 módulos, então o primeiro tem 4 meses, o segundo tem mais 4 meses, que é a prática mágica, tá? E aqui é importante vocês saberem que magia não é Goetia. Goetia é magia, mas magia não é Goetia, tá? Então eu não ensino sistemas mágicos lá. Eu ensino o que é o sistema e você usar os fundamentos para você criar, inclusive, seu próprio sistema. Mas a gente ensina magia. Magia é outra coisa. Beleza? Segundas-feiras, geralmente, e à noite, 8, 9 da noite. Na Paulista. Na Paulista, tá? É presencial, não adianta, que esse curso não dá pra dar online, porque precisa levar vocês em lugares que vocês não... Mas você tá com um curso online também bem legal, né?
Tô com Hermética. Na verdade, assim, tem um curso teórico de magia que tá online. Esse é Forever. E tem o Hermética, que é... Na verdade, ele tem pouco a ver com magia, nesse sentido de ensinar magia, mas aplicar a magia à sua vida. Então, é todo o conhecimento hermetista que eu tive ao longo desses 10 anos de ordem, de aprendizado, essas coisas todas, mais o conhecimento de atendimento público que eu faço, né, no consultório, essas coisas todas. Eu peguei os principais problemas, usei a filosofia hermética e bolei um curso com 14 módulos, conteúdo para um caramba, para vocês, primeiro, descobrirem o que é ser feliz, né, porque felicidade para cada um é uma coisa diferente, né? Felicidade para Grace é diferente da minha felicidade. E aí, a partir desse momento, você seguir caminho aí para encontrar esse negócio usando os fundamentos herméticos. Provavelmente, não sei quando você tá vendo esse vídeo, mas hoje, quando eu postei o vídeo, ainda tá aberto essas inscrições para esse curso, mas é super restrito e vai fechar, então tem que aproveitar. Se também não tiver aberto, entra no site, tem lá a lista de espera, né? Você vai deixar a lista de espera para a próxima turma, que é bem interessante. A gente conversou bastante sobre esse curso, eu quero fazer isso também. Enfim, eu quero fazer um convite para vocês. Tá rolando a série, não sei quando você tá vendo esse vídeo, mas tá rolando a série Mestre do Destino. Você tá iniciando nesse processo de despertar, de conhecer a magia, de sair de onde você tava, seguindo alguma coisa ali fixamente. Quando você começou a fazer perguntas, essa série é pra você. Se você tá vendo isso depois, talvez, enfim, deixa o e-mail que eu entro em contato também. Então você entra nesse link aqui, que é o goetiapassoapasso.com.br, pra acessar a série Mestre do Destino. Quando tiver outras edições, se você não pegou isso, eu vou entrar em contato e vou avisar que tá no ar de novo. Não sei quando vai abrir, não adianta perguntar, tá bom? É muito importante que você dê um like, é muito importante. Compartilha com quem você sabe que vai curtir esse tipo de conteúdo. Visita o canal do Nino, se inscreve aqui, se inscreve lá. E é isso, a gente se fala na próxima. Obrigada, Nino. De nada, Percy. Beijo pra vocês. Tchau.